assim como você acompanha a atualização que a gente vai trazer a partir de agora, tá? Eu queria pedir para você que tá chegando aqui agora no Papo de TV, que tá ao vivo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Por quê? A notícia que a gente traz é uma atualização de uma briga judicial que também vem se estendendo ao longo de muitos anos. Nós estamos falando sobre o pupilo de Silvio Santos, né? Gugu Liberato. Para quem não lembra, após a morte do Gugu, muita coisa foi surgindo aí a respeito da briga da herança, né? Os filhos de um lado, a mãe, na verdade as gêmeas de um lado, o filho do outro junto com a mãe, né? E aí, algum tempo depois, surge o suposto filho de Gugu Liberato. Ele que veio exigindo, né, um exame de DNA, ele queria a exumação do corpo do Gugu. As irmãs, né, as gêmeas falaram que fariam o exame sem nenhum problema, coisa que ele não aceitou. Ele queria que fosse feito com o Gugu, com o corpo do Gugu, com o DNA do Gugu. E tem uma atualização importante sobre esse caso, após quase 5 anos dessa briga pela divisão da herança bilionária, a família do Gugu resolveu selar então a paz e entrou em um acordo judicial para encerrar essa partilha de bens. Eles querem dar andamento ali ao processo de uma forma extrajudicial, ou seja, sem o envolvimento de um juiz e das autoridades que foram acionadas ao longo aí desse período, né, entre a morte do Gugu e hoje. Isso tá mostrando, gente, que os filhos, sobrinhos, né, irmã do Gugu, todo mundo ali que foi acionado no testamento, resolveu acertar de uma vez e acabar com esse clima aí de guerra. O problema dessa demora é que outras pessoas surgiram nessa briga por herança. E essa outra pessoa, inclusive, é o Ricardo Rocha, que você tá vendo aí na imagem, né? O suposto filho bastardo do Gugu, assim como ele tá sendo chamado nas redes sociais. E realmente é, né? Se foi um filho perdido ali, essa nomenclatura não está errada, ele está lutando pelo reconhecimento dessa paternidade e também por uma fatia na divisão, tá? Segundo a coluna do Gabriel Perlini, da revista Contigo, que teve acesso com exclusividade à documentação que foi adicionada há poucos dias ali no processo, na última quinta, dia 15, a Aparecida Liberato, irmã do Gugu, né, que é inclusive a inventariante da herança, ela entrou com um pedido de urgência na justiça para que a divisão dos bens seja feita de uma forma extrajudicial, tá? Ela afirma que todos os herdeiros listados no testamento deixado pelo Gugu avançaram significativamente nas conversas fora dos tribunais. E ali o documento diz, abre aspas, a inventariante, todos os herdeiros necessários e testamentários, bem como a legatária neste ato, informam que estão em avançados entendimentos com a finalidade de realizar a partilha de bens no âmbito extrajudicial. Com efeito, todas as partes e advogados ao final assinados, respeitosamente, requerem a suspensão do presente inventário pelo prazo de 30 dias, por conseguinte, requerem que seja expressamente autorizada a realização da partilha dos bens pela via extrajudicial, encerrando-se o presente inventário na mesma via administrativa. Resumindo aí essa linguagem advocalesca, digamos assim, eles estão pedindo que a justiça encerre esse processo de inventário, dizendo que todas as partes conversaram fora da justiça, se entenderam e chegaram ao denominador comum para a divisão desses bilhões aí de reais que foram deixados pelo Gugu. Porém, tem um ponto aí que tá travando esse encerramento de inventário, que é justamente a chegada do suposto filho do Gugu. Eles foram citados, né, nesse documento, a terem as suas assinaturas firmadas ali na petição, constam na lista de herdeiros do documento, né, a mãe, inclusive, do Gugu, a Maria do Céu Moraes Liberato, e mais os 5 sobrinhos do Gugu também, que constam como beneficiários, né, o André, a Amanda, o Alexandre, o Rodrigo e a Alice. Todo mundo já teria concordado com isso, inclusive as gêmeas, né, protocolaram um documento onde confirmam, né, reafirmam, na verdade, a iniciativa aí da tia. Elas tinham rompido com a família, né, e até com o próprio irmão, o João Augusto, tentando proteger a mãe. Porém, eu até vi recentemente, com a morte do Silvio, o João falando sobre a mãe em um vídeo, né, onde ele mostra uma foto
dele bem pequenininho no colo do Silvio, ali do lado do Gugu e da mãe também. E tem até uma aspas aqui desse documento das gêmeas, a gente vai trazer daqui a pouquinho aí pra vocês. Porém, o que estaria travando isso na justiça seria justamente a chegada, né, Ítalo, do suposto filho de Gugu. Porque todos os herdeiros que estão no testamento concordam, só que aí existe em paralelo a briga, né, pelo reconhecimento de paternidade. Então a justiça não consegue distribuir a fatia. E por que que a justiça não consegue distribuir essa fatia? Porque pensa, vamos supor que você divide ali pra todo mundo. O que vai vir, né, para esse rapaz, se realmente for constatado ali, perdão, que ele é filho do Gugu? Vai tirar um pouquinho de cada um? Aí já não tem como, né? Porque esses bilhões estão travados na justiça. Sim. Então, é exatamente o Ricardo Rocha que faz com que essa paz não reine na família, né? Ele solicitou judicialmente que a decisão fosse barrada até que fosse realizado o teste de DNA, que já foi autorizado pela Justiça. Além disso, ele exigiu que nenhum dos bens de Gugu fosse acessado por nenhum dos herdeiros até que o resultado do exame dele fosse divulgado. Abre aspas, nenhuma partilha pode ser levada a termo, seja judicial ou extrajudicial, sem que esteja decidida a questão de Estado, a legitimação da filiação ou não do requerente, a ação de investigação de paternidade post-mortem, em trâmite perante a quarta vara da família de sucessões desse Fórum Central, é o que diz aqui esse trecho, né, onde o Ricardo Rocha basicamente trava mesmo esse acordo que a parte da família do Gugu, que estava tendo os entraves entre eles, né, tanto o João contra a mãe, contra as gêmeas, contra a tia, que tava essa briga que tava, agora que eles já chegaram no acordo, tem a parte do Ricardo Rocha para ser definida. Ele vai ser reconhecido como filho, ele de fato tem direito, porque se ele tiver direito, aí vai ter que ter uma atualização, né, nesse valor. E eu lembro também que saiu uma decisão um tempo atrás que dava um valor X para uma parte e que dessa parte não podia ser mexido mais. É da mãe, independente da mãe do Gugu, né? Do Gugu. Independente do resultado do Ricardo Rocha ou não, né? Seja ele filho ou não, não vai mexer naquela fatia que o Gugu deixou separada para a mãe dele. Que ela receberia, desculpa te interromper, se eu não estiver enganado, algo em torno de 60 mil reais por mês. Se eu não estiver enganado, era isso mais ou menos. É um valor mensal mesmo. Que até a morte dela, né? Isso, que ele deixou separado para cobrir, né? Para ela receber ali como se fosse uma aposentadoria mês a mês. Mas tem esse entrave aí. Inclusive, a ação sobre a investigação de paternidade ainda está tramitando na justiça. Ricardo Rocha pediu que seja feito aí com material genético dos filhos de Gugu e da mãe dele, assim como Rosemiriam, colocando em tese que João, Marina e Sofia podem não ter parentesco com Gugu. Então, assim, por que o Ricardo Rocha está pedindo para fazer com os restos mortais, né? A forma que a gente tem para falar, do Gugu Liberato e não com dos filhos, exatamente, e não com dos filhos, porque assim, na lógica, se ele é irmão dos filhos do Gugu, se ele é filho, ele é irmão, né? Então, meio irmão, né? Bateria, seria meio irmão, então bateria, né? Que eles têm parentesco. Sim. Mas o que o Ricardo Rocha, a defesa dele, levantam não, talvez eles três não sejam filhos do Gugu, então por isso eu quero que faça o teste com os meus, com o meu DNA e com o DNA do Gugu. É isso que ele tá levantando. Só que assim, gente, a gente vê o João Augusto, ele é literalmente a cara do Gugu, né? Ele é a mesma cara. Mas é isso aí que tá tramitando ainda na justiça. Vai ter esse resultado aí que tá travando, né? A gente vai saber se ele de fato é filho do Gugu ou não. A gente já debateu isso aqui algumas vezes. Existe sim essa possibilidade, né? Pela história que ele conta. Também porque se você forçar muito, você vê que tem um pouquinho de aparência com o Gugu, mas forçando muito mesmo. Mas obviamente que não é somente de aparência, né? Já temos aí esses exames que podem chegar na conclusão de dizer se é realmente ou não o pai. Mas ele tá indo longe com essa história e tá travando o acordo da família. E essa atualização chega meses depois, né? A gente até tava comentando outro dia. E o filho do Gugu, suposto filho do Gugu? Mas onde está, né? E aí chega essa atualização, então, de que os outros herdeiros já chegaram a uma classificação, a um acordo, na verdade, assim, fora da justiça,
para essa divisão que está sendo barrada justamente por conta desse processo movido pelo Ricardo, onde ele pede esse reconhecimento, né? Agora, eu acho que, independente de qualquer coisa, ele poderia ter feito esse exame de DNA com os irmãos, supostos irmãos ali, e caso desse um negativo, aí sim ele poderia solicitar, acredito eu, com a exumação do corpo, porque a exumação de uma pessoa tão importante assim, ela gera, né, muitas dúvidas. Aconteceu, se eu não me engano, foi com o Tim Maia que aconteceu a exumação e ele teve o caso confirmado de que realmente ele era pai. Eu não me lembro se foi o Tim, mas eu sei que teve um caso recente, caso de 5 anos mais ou menos, onde era uma moça que ela realmente era filha daquele famoso e houve, né, essa confirmação por conta de um exame de DNA que foi coletado dos restos mortais ali desse famoso, né? Então, claro que a gente sabe que a exumação é um processo que legalmente demora muito e ele entrou com esse processo há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, né? E até que tá avançando bastante nesse período, né? Mas o Gugu faleceu em 2019, então precisa ali entender que já faz bastante tempo que isso aconteceu. Então, ainda tem toda essa demora da justiça também para autorizar essa exumação, né, para coletar esses restos mortais, para protocolar esse exame. Então, que isso seja resolvido até para poderem liberar o valor dessa herança para os herdeiros ali, diretos e indiretos, que foram deixados ali no testamento pelo Gugu. Eu até li um comentário aqui da Arlete, que ela falou que é uma briga muito triste, né, por herança, que eles deveriam respeitar o inventário do pai. Eu também acho que testamento não é muito respeitado nesse país, mas independente de testamento ou não, se ele é realmente filho, ele tem direito. Porque imagina, divide-se a herança, não é? Todo mundo recebe a sua fatia e aí é comprovado que ele é mesmo filho do Gugu. E como que vai ficar agora? Ele fica de mãos abanando? Não é o certo, né? Tem que ter uma divisão, até porque se o Gugu soubesse que ele era filho mesmo, com certeza ele teria deixado uma fatia aí pro Ricardo, né? A gente segue atualizando você e acompanhando esse caso de perto, tá bom? Boa sorte aí aos envolvidos. Bora girar o nosso papo da fofoca?